Olá pessoal, boa noite a todos. Professor Marlon mais uma vez aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta web aula. Bom pessoal, na aula passada nós conversamos sobre o intraempreendedorismo. Tá? Na aula de hoje nós iremos então dar sequência à abordagem desse assunto com exemplos de sucesso do empreendedorismo e comentar um pouco também sobre o tipo de intraempreendedorismo e casos reais de sucesso. Tá joia? Então, fazendo uma abordagem inicial, nós podemos falar aí, né, que a cultura do empreendedorismo, né, ela é uma cultura benéfica não apenas para aqueles que querem começar o seu próprio negócio. Né? O empreendedor dentro das empresas permite que a inovação seja feita e que novos resultados possam ser alcançados. Então, diante dessa nova visão, né, de oportunidades e desenvolvimento de novas soluções a favor da organização, nós chamamos isto de intraempreendedorismo, como nós já vimos na aula passada. Né? Veremos também, então, alguns casos, com exemplo de intraempreendedorismo na prática, certo? E também os tipos de intraempreendedor que nós podemos encontrar. Né? Como esta abordagem do intraempreendedorismo pode ser realizada dentro das empresas. Certo? Então, seguindo aí. Os tipos de intraempreendedor. Né? Nós precisamos ter em mente, pessoal, que o intraempreendedorismo ele não ocorre de forma isolada dentro das empresas. Tá certo? É preciso que exista, então, uma equipe alinhada e também recursos para fazer com que as ideias e projetos inovadores possam tomar forma, né, no desenvolvimento dos trabalhos e no dia a dia das empresas. Além de ter também uma estrutura, né, baseada no quê? Em projeto, no intraempreendedor e recursos que devem estar disponíveis para que o intraempreendedorismo seja colocado em prática. E é preciso também, então, levar o contexto em conta, né? Tudo o que acontece no dia a dia da empresa, então, pessoal, precisa ser levado em conta para que o intraempreendedorismo possa florescer e possa ser usado de forma benéfica para os trabalhos da empresa, tá certo? Podemos citar aí o caso de empresas familiares, por exemplo. Como todos já sabem, a dinâmica de uma empresa familiar ela é um pouco diferente. É mais difícil você trabalhar numa empresa familiar, né? Já que muitas vezes a hierarquia que é estabelecida da organização formal, ela é diferente ou ela pode ser diferente da hierarquia familiar. Tá? Então, lá na família, quem manda, né, é o pai e a mãe. E os filhos obedecem. Assim deveria ser, pelo menos na ordem natural das coisas. Dentro da empresa, já, o filho, dentro da estrutura formal, ele pode ocupar um cargo superior ao do seu pai e da sua mãe. Então, dentro da empresa, né, da estrutura formal da empresa, o pai e a mãe talvez precisem obedecer ordens que serão ditadas pelos seus filhos. E aí pode gerar algum certo tipo de conflito se as coisas não forem determinadas de uma forma bem clara, tá certo? Então, o planejamento do intraempreendedorismo, ele torna-se uma solução para que sucessão de gerações e incentivos mantenham, né, tenham condições de manter a empresa, né, ou qualquer empresa em questão, manter essa empresa competitiva no mercado, tá certo? Líderes em diversas empresas já procuraram, ou procuram incentivos para o intraempreendedorismo entre os seus colaboradores. Isso está, nos últimos anos, nos últimos tempos, ganhando força dentro das empresas. Tá? E esses intraempreendedores, eles podem ser classificados, então, de dois tipos. Né? Nós temos aí, então, o intraempreendedor ou o intraempreendedorismo de valor agregado. E nesse formato, pessoal, o intraempreendedorismo ele está ligado, de fato, à principal atividade da empresa. Ou seja, ideias, novos produtos, novos serviços, eles
irão surgir ou deverão surgir alinhados com o que a empresa já desenvolve, tá certo? Com o que a empresa já faz, tá? Então, isso significa que este tipo de intraempreendedor, ele vai agregar valor para a organização em cima dos produtos e serviços das quais a empresa já está habituada a trabalhar ou trabalha no mercado, né? Gerando dessa forma, então, aí, inovação e também crescimento. Lembrando sempre que tudo isso ligado ao nome original da empresa, tá certo? Podemos ver exemplos por aí afora de tipos de intraempreendedor com valor agregado em empresas como a Google e a Apple, né? São duas empresas de ponta e que desenvolvem esse intraempreendedorismo, tá? Em cima de produtos ou serviços que ela já desenvolve, né? Ou de acordo com uma linha de pensamento que a empresa já está habituada a pautar no seu dia a dia, certo? Então, a força dessas marcas que a gente acabou de citar aí, ela é um resultado direto do intraempreendedorismo que esse pessoal dessas empresas soube desenvolver em projetos com base nas necessidades dos seus clientes. Tá joia? Comentando também sobre o intraempreendedor spin-off, esse tipo de intraempreendedor, pessoal, cujas ideias e projetos fogem totalmente daquilo pelo que a empresa é originalmente conhecida, tá? Ou seja, são ideias novas, produtos novos, serviços novos, paralelos àquilo que a empresa já desenvolve no seu dia a dia. É como se dentro do intraempreendedorismo na modalidade spin-off fosse criado um novo braço dessa empresa para desenvolver novos produtos, novos serviços, os quais a empresa ainda não trabalhou, tá certo? Então, esse termo spin-off, ele geralmente é associado ao entretenimento, tá? Ele está ligado à propriedade intelectual das pessoas, tá? Que não necessariamente estão ligadas à linha principal a qual a empresa está acostumada a trabalhar. Então, no intraempreendedorismo, quando se usa esse termo spin-off, né, o raciocínio ele é semelhante, tá certo? Dado uma liberdade para que as pessoas possam desenvolver projetos, apresentar esses projetos e, quem sabe, esses projetos serem adotados pela empresa daquele momento em diante, tá? Então, a forma como novos negócios podem surgir nesse processo, ela pode variar, tá? Em alguns casos, a empresa consegue alocar recursos para outros projetos. Já em outras situações, o know-how ou o conhecimento, né, que é o conhecimento adquirido em pesquisa e desenvolvimento, ele servirá de base para um novo projeto intraempreendedor. Então, dentro dessa modalidade, o conhecimento, né, o know-how que a empresa já detém, ele será a base ou o trampolim, digamos assim, para que novos projetos, né, desenvolvendo aí produtos, serviços, novas ideias, sejam contemplados. Tá joia? Então, pessoal, independente dos tipos de intraempreendedores, é preciso a gente ter em mente que a empresa precisa estar preparada para estes intraempreendedores, para esses colaboradores que buscam empreender dentro da empresa. Ela precisa ter uma estrutura, ela precisa ter recursos e ela também precisa estar disposta a deixar essas pessoas utilizarem esses recursos para desenvolver novos produtos, né? Não basta apenas implementar lá um programa de novas ideias dentro da empresa, tá? Mas sim é preciso investimentos constantes em inovação, certo? Então,
a gente pode passar aí agora a falar em exemplos de intraempreendedorismo. Então, nós vamos citar aí os casos, né, que estão na tela de vocês. Vocês, por gentileza, nos acompanhem. Tá joia? Então, se falando primeiro aí da empresa Google, né, mais especificamente do Gmail da Google, né, um caso de intraempreendedorismo de sucesso. Tá? Então, das empresas que nós encontramos aí no mercado, tá, das mais atuais, a Google, com certeza, ela é uma das principais a serem lembradas quando pensamos em intraempreendedorismo, certo? E especificamente no intraempreendedorismo por valor agregado. Lembrando que sempre o intraempreendedorismo de valor agregado é aquele que desenvolve novos projetos alinhados com aquilo que a empresa já vem trabalhando, tá? Como prática interna, então, essa empresa, a Google, né, pessoal, ela disponibiliza ou permite que os seus funcionários dediquem em torno aí de 20% do seu tempo para projetos pessoais, projetos estes, né, na modalidade intraempreendedora e que podem depois estar sendo lançados pela empresa como novos produtos ou serviços. Tá joia? Então, quando a gente trabalha em um ambiente que estimula essa livre criação de ideias, isso pode resultar em serviços que talvez no futuro possam ser indispensáveis, né, no mundo do trabalho. Tá? Então, um exemplo desse intraempreendedorismo dentro da Google é o serviço do Gmail. Tá? O Gmail ele foi um serviço inovador na época, tá? E o sistema de busca da empresa foi aplicado a ele, então, uma caixa de e-mails, certo? Que acabou sendo potencializado posteriormente. Além de uma busca precisa, ele era o primeiro serviço, pessoal, de e-mails a oferecer um tamanho de armazenamento de 1 GB. E isso, na época, foi um salto gigantesco. Né? Então, a pessoa que idealizou o serviço do Gmail alinhado ao buscador do Google, ela teve, né, a oportunidade de fazer isso dentro da própria empresa. E ela lançou esse serviço na época por meio de convites. Mas, se nós formos pensar hoje, né, numa conta Gmail, acredito que a grande maioria esmagadora das pessoas tem uma conta Gmail, né? Então, atualmente, ter uma conta do Gmail ele é considerado praticamente indispensável, porque através da conta do Gmail você se vale de inúmeras ferramentas, né, muito benéficas ao trabalho de todos nós hoje em dia. Né? O segundo caso é o botão curtir do Facebook. Vejam só vocês, né? Quem diria que esse botão curtir do Facebook poderia ser uma atitude intraempreendedora? Então, a intenção do ícone do botão curtir do Facebook, ele teve origem em um programa de ideias internos à empresa, tá, pessoal? No caso aí, no caso em questão, o protótipo do que hoje conhecemos como botão curtir teve origem em uma hackathon. Tá? A forma de inovação e adaptação do Facebook, com o passar dos anos, ele é um exemplo da força intraempreendedora. Né? São profissionais que estão lá dentro trabalhando e que usam do seu tempo para trazer, né, novas funcionalidades dentro da empresa. Tá certo? Então, hoje o pensamento em serviços, né, redes sociais, ideias no universo digital são influenciados pelos benefícios que essa curtida trouxe. Então você imagina lá, você curtir a página de uma empresa, a página de uma pessoa, a foto de uma pessoa, ou um produto que uma empresa poste. Né? Então, uma simples ideia, uma simples ferramenta pode fazer toda a diferença dentro de uma empresa. Tá? E nada disso seria possível sem que existisse uma organização
e uma competição que